Livro de Êxodo, segundo livro da Escritura. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Gostaria de expor nessa noite o tema provados ou aprovados por Deus. Amém? Êxodo capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar. Senhor, eis aqui a Tua palavra, ó Deus. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados nessa hora. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor fale conosco nesta noite, através dessa palavra, Senhor. Temos pecado contra Ti, temos falhado, Senhor, temos errado, temos tido como falhos, ó Pai, diante das tentações e das provações a que somos colocados. Muitas vezes, essa pergunta é a nossa pergunta. Muitas vezes em nosso coração dizemos: está o Senhor no meio de nós ou não? Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos edifique pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E o Senhor nos transforme através desse texto e de toda a Escritura para a Sua glória, Deus. É o que nós oramos, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos perguntamos, não é mesmo? Por que o Senhor não me dá o que eu preciso? Ou por que eu não tenho o que eu mereço? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Ou o que eu tenho errado? O que eu tenho feito de errado? São tantas perguntas que nós fazemos, não é? Nessa nossa peregrinação nesse deserto rumo a Jerusalém Celestial. E, na verdade, irmãos, muitas vezes Deus está nos colocando à prova, provando o nosso coração, provando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa determinação. Nesse texto, nós vemos um pequeno trecho da história de um povo que por muitas vezes é narrado na Escritura como um povo rebelde, um povo incrédulo, um povo difícil, um povo murmurador, um povo questionador contra Deus, contra o seu líder, então na época Moisés. Um povo que mesmo diante de tantos sinais e maravilhas que o Senhor havia feito na frente deles, um povo questionador, um povo incrédulo. Na verdade, meus irmãos, a história deste povo é a minha história, é a sua história. A história desse povo é a história da igreja, muitas vezes. É a sua história, é a minha.
Quantas vezes, irmãos, quando está tudo bem conosco, nós abrimos nossos lábios para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, e nós estamos empolgados e animados, e a nossa fé está lá em cima, e nós somos simpáticos com todo mundo, e tudo está bem. Mas e quando as coisas começam a dar errado? E quando, por vezes na nossa vida, nós damos um passo para frente e 2 para trás? E quando nós perdemos negócios? E quando a enfermidade nos ataca? Aquele bom humor, muitas vezes, aquela simpatia, ela nos deixa, porque os nossos humores, eles são instáveis, né? Muitas vezes aquela pessoa que antes era simpática, você era simpática, agradável a todo mundo, agora você é uma pessoa ranzinza, cabisbaixa, irada. Por isso, irmãos, essa história, nós nos identificamos muito com ela. Eu, pelo menos, me identifico demais com esse texto. Quantas coisas boas o Senhor tem nos dado. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E mesmo assim, irmãos, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo, ou diante de uma situação que porventura nós tínhamos certeza que daria certo, dá tudo errado, a primeira palavra que nós lançamos é: Senhor, onde estás? Por que estou passando por isso? Justo eu? Por que eu, Senhor? Não é assim que nós fazemos? Nós somos como este povo, irmãos. Nós lemos nesse texto, que começa aqui, essa parte no capítulo 17, mas na verdade esse povo aqui já está sendo provado por Deus desde o finalzinho do capítulo 15. Nós estamos aqui numa fase de transição da peregrinação no deserto. O povo no capítulo 20 aqui de Êxodo receberá a lei de Deus, a santa, perfeita e gloriosa lei do Senhor. Mas antes de receberem a lei de Deus, Deus os coloca à prova. No finalzinho do capítulo 15, nós vemos que o povo está sedento, caminhando num deserto, não é? De um sol aí, os irmãos sabem, quente. Apesar de que o Senhor os acompanhava com uma nuvem, os cobrindo e os protegendo. Então a nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. No finalzinho do capítulo 15, nós vemos que eles se deparam aí com as águas amargas, não é? Imagina, você está com sede, está sedento, você está ali, você e sua família, e você quer beber aquela água, e quando você pega naquela água é imprópria para consumo. Depois, no capítulo 16, nós vamos ver que o povo começa a reclamar, a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo que eles lá no Egito era uma maravilha, não é? Nesses momentos as pessoas se esquecem da escravidão, da opressão de Faraó e dos seus soldados e cavaleiros, não é mesmo? Não, olha, no Egito eu comia cebola à vontade, tinha carne, tinha fruta, que maravilha que era o Egito. Gente, o Egito era uma bênção. E começam a reclamar: olha, aqui no deserto a gente não tem nada para comer. Então Deus diz: olha, vou mandar o maná, não é? Que na verdade a palavra maná quer dizer o que é isso? Né? O povo vendo aquilo, né? Aquela, sei lá, se era um tipo de uma farinha, alguma coisa assim, diz a escritura, parecido com coentro, né? E eles olharam aquilo e falaram: o que é isso? E eles reclamam, e Deus manda as codornizes, as aves, para que o povo, porque o povo estava reclamando que não comia carne, né? É como hoje também, né? A gente está comendo pouca carne, está cara a carne. E Deus então manda quilos e quilos e toneladas de codornizes para eles comerem, e mesmo assim eles estão insatisfeitos. E nós chegamos no capítulo 17. Esse povo já passando por essas experiências, e Deus sempre os amando, Deus sempre derramando da sua graça e da sua bondade. Porque na verdade, meus irmãos, se fôssemos olhar por questão de mérito, o que esse povo merecia?
merecia a morte. Merecia que um Deus irado contra eles os matasse a todos no deserto. Um povo incrédulo, reclamador. E Deus dando alimento, suprindo as suas necessidades, caminhando com eles com uma tocha de fogo à noite, né? Porque à noite no deserto é frio. Então vocês imaginem uma tocha de fogo vindo do céu à noite ali para esquentar também, iluminar o arraial. De dia a nuvem caminhava com eles, Deus cuidando das suas necessidades, Deus suprindo aquele povo e o povo reclamando. Nada estava bom. Hoje nós sabemos que o caminho que eles precisariam trilhar para sair do Egito e chegar à Terra Prometida eram de poucos dias, irmãos. Talvez 2, 3 meses no máximo. Eles andaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque o coração daquele povo precisava ser provado, precisava ser aperfeiçoado. No capítulo 17 nós lemos, olha, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, presta atenção nisso aqui, irmãos, segundo o mandamento do Senhor. Isso aqui é incrível, porque o povo está andando no deserto segundo os mandamentos de Deus, segundo a vontade e a ordem de Deus. Lembram-se? A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. E aonde, neste exato momento, o mandamento do Senhor colocou aquele povo, irmãos, num local chamado Refidim. E ali não havia água para o povo beber. E quem levou este povo, irmãos, a um local onde não havia água para beber? Deus. Deus os guiou e os conduziu para lá. Deus os encaminhou para aquele lugar e a nuvem parou e o povo teve que parar. Mas, Senhor, aqui não tem água, nem amarga. Agora a situação parece que é pior do que o final do capítulo 15. E nesse primeiro ponto, irmãos, que nós vemos no verso 1, nós aprendemos que Deus nos trouxe até aqui para nos provar. É vontade de Deus nós estarmos aonde nós estamos, enfrentando o que nós estamos enfrentando, da forma como nós estamos enfrentando, irmãos. Não é aleatório, mas é segundo o mandamento do Senhor. Nós imaginamos uma vida cristã muitas vezes de flores e de delícias, não é? E de apenas coisas boas acontecendo conosco, mas muitas vezes, na sua infinita sabedoria, no seu profundo amor com que Ele nos ama, Deus nos leva para um local que nem água para beber tem. E isso é incrível. E por quê, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1. Olha o que o escritor inspirado vai dizer. A partir do verso 12, Tiago 1, 12. Bem-aventurado, feliz, pleno de satisfação, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Eis o motivo, irmãos, pelo qual Deus nos leva ao deserto e pelo qual Deus nos leva a um lugar que muitas vezes nem água tem para beber. Sabe por quê? Deus está quebrando esse seu coração orgulhoso. Deus está tirando desse seu coração o orgulho, o desejo de autossuficiência, o desejo de independência de Deus. Deus está arrancando desse seu coração a altivez. E Deus é especialista em fazer isso para os seus filhos. O livro de Hebreus vai dizer que Deus, Ele corrige os filhos que Ele ama. E porque Deus nos ama, Deus nos corrige. E então, quando o nosso coração está um pouquinho orgulhoso, está um pouquinho mais tranquilo, e nós nos estamos naquela zona de conforto, a ponto de não querermos nem orar mais direito, nem ler a palavra direito, Deus nos pega de repente e nos coloca neste lugar, chamado Refidim, terra que não tem água. Sabe por quê, irmãos? Porque no momento em que Deus toca nas suas necessidades, nas minhas necessidades, nós desesperadamente precisamos recorrer a Deus. Não tem água para beber, nós vamos morrer de sede. Então Deus está provando o nosso coração. Deus nos deixa muitas vezes, irmãos, sem água, para que nós venhamos a buscar a água da vida. Deus tira o pão da nossa casa, para que nós e a nossa família possamos buscar o pão vivo que desceu do céu. Aquele que disse: quem de mim comer, jamais terá fome. Quem beber da água que eu der para beber, jamais terá sede. Então, nessa peregrinação até a Nova Jerusalém, ou até a Jerusalém Celestial, irmãos, muitas vezes, neste deserto, o próprio Deus, com seus braços de misericórdia e amor, vai nos conduzir a um lugar onde não tem água para beber, onde há escassez. Sabe por quê? Porque é ali que o povo da aliança aprende a depender de Deus. Ali não adianta diploma. Nesse lugar onde falta água, onde faltam recursos, suas habilidades não funcionam. Não tem como cavar poço. Não tem como contratar uma empresa para furar o solo e extrair água do subsolo. Você está com as mãos e os pés amarrados. Não tem o que fazer. E então, nessa sua necessidade, na minha necessidade, nós recorremos a Deus. Nós aprendemos a recorrer ao Senhor. E nós aprendemos a correr para os seus braços. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. É muito bom falar sobre isso, pregar sobre isso, ler sobre isso. Mas será que algum de nós aqui já esteve num deserto real, com muita sede e com fome, e não tinha água para beber? E o pior, não é só você, é você e os seus filhos, é você e os seus animais. É uma situação muito difícil. E o porquê que eu disse lá no início, irmãos, que nós devemos nos identificar com esse povo? Porque este povo, o que eles fizeram, obviamente, é pecado. Eles murmuraram contra Deus. Eles não creram em Deus. Mas e nós? Nessa mesma situação, o que nós faríamos? Será que nós, espirituais como somos, não é? Proclamaríamos um grande culto no deserto? Não, vamos cultuar a Deus e vamos fazer uma grande festa, porque eu creio que não vai faltar nada. Será, irmãos? Eu não posso falar pelos irmãos, mas eu posso falar muitas vezes por mim. Eu não faria isso, porque dói, irmãos. A necessidade dói. Quando vem a enfermidade, bate na porta, ou da sua casa ou da sua família, machuca, dói. O aperto financeiro, a perda de um emprego, de um trabalho, isso machuca você.
Então a gente tem que tirar, muitas vezes, essa nossa máscara de falsa religiosidade. E muitas vezes o que Deus quer da gente é simplesmente que nós rasguemos o coração diante dEle. E dissemos: Senhor, está doendo, Senhor, está machucando, Senhor. O que nós vamos fazer neste lugar sem água? E então, a partir do verso 2 e até o verso 4, nós temos aqui o segundo momento do texto. O primeiro momento é Deus prova o povo, mas o segundo momento é o povo tenta a Deus. Agora inverte, olha só. Contendeu, pois, o povo com Moisés. E contenda aqui, no sentido de briga, muito provavelmente dá a entender, irmãos, que o povo se reuniu. O povo discutiu a situação. E o povo queria condenar Moisés à morte por apedrejamento, porque havia conduzido eles ao caminho de morte no deserto. Então eles começam a culpar a Moisés. Contendeu, pois, o povo com Moisés, disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que vocês estão contendendo, brigando comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha que interessante isso aqui, irmãos. E nós não fazemos isso muitas vezes? Nós estamos insatisfeitos com a nossa vida, nós estamos insatisfeitos com Deus e descontamos na esposa, descontamos a nossa raiva no marido, descontamos e discutimos com os filhos. Não é assim? Muitas vezes nós pedimos demissão do nosso trabalho por alguma insatisfação, mas na verdade nós queríamos era pedir demissão da presença de Deus. Nós queríamos dizer para Deus assim: Deus, até o momento o Senhor tem conduzido a minha vida, mas parece que não está dando certo. Deixe eu tomar os rumos por mim mesmo, Deus. Eu me demito, Deus. Ou eu te demito, Senhor. Por que tentais ao Senhor? Na verdade, a insatisfação do povo não era com Moisés, era também com ele, mas em último caso era com Deus. E aqui a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a nós chamarmos para si a responsabilidade dos nossos pecados. Se nós estamos sendo provados por Deus, e se entendemos que isso vem de Deus, e se entendemos que Deus está nos santificando, nós precisamos parar e pensar: por que está acontecendo isso comigo? Deus é bom e eu não sou. Deus é misericordioso e eu não sou. Ora, alguma coisa Deus está querendo trabalhar no meu coração. Deus está querendo me aperfeiçoar. E a gente tem que parar de colocar a culpa nos outros, pelos nossos fracassos, pelas nossas desgraças. Quantas vezes, não é? Isso não acontece. Hoje eu acho que não acontece isso, é raro, não é? A culpa é do pastor da igreja, não é? O pastor não lidera, o pastor não é simpático, o pastor não ora com a gente, e a igreja não ajuda a gente em nada. Põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor, põe a culpa no irmão. Olha o irmão lá, olha, por causa daquele irmão eu saí da igreja. Analise criteriosamente o seu coração, e você vai ver que o problema não é o outro, é você mesmo. E Deus nos leva, irmãos, para lugares como Refidim, não é? Onde falta tudo para mostrar que o problema é você, o problema sou eu, e nós precisamos de arrependimento. E eles continuam: olha, tendo aí o povo sede de água, verso 3, murmurou contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, nossos filhos, aos rebanhos? Ou seja, nós saímos lá do Egito, lá era ruim, mas tinha água para beber em abundância, lá eu tinha casa para morar, e agora a gente veio para esse deserto e vamos morrer. Ou seja, eles chegaram ao ponto de questionar a salvação de Deus, gente. E muitas vezes fazemos isso. Senhor, quando eu não era cristão, né, cristão de verdade, quando eu não era cristão, a minha vida era muito melhor.
eu tinha mais dinheiro, eu tinha mais amigos, todo mundo queria minha companhia, todo mundo queria estar na minha casa. De repente, eu vou usar o termo aqui, né? Eu aceitei Jesus, entrei para a igreja, rapaz, meus amigos me abandonaram. Perdi o trabalho, perdi o emprego, estou passando um aperto terrível. A vida no mundo era melhor. Olha a vida dos meus amigos, como é boa, como é tranquila, como é feliz. E eles nem olham para Deus, eles não estão preocupados com o Senhor. Olha como a vida deles é boa e é tranquila. Olha como eles prosperam. E eu passo esse aperto todo, essa dificuldade toda. No verso 4, Moisés clama a Deus. E agora nós vemos aqui, irmãos, que Moisés, com o homem mais manso que nós conhecemos na Escritura, claro, abaixo de Cristo, né? Mas a mansidão de Moisés, ela é relatada na Escritura. Um homem manso, um homem com domínio próprio. E aqui ele perde a paciência com o povo. O que farei a este povo? Né? Só lhes resta apedrejar-me, ou seja, só resta agora esse povo me matar de vez. Né? Abra sua Bíblia, irmãos, em Hebreus, lá no capítulo 3, um livro antes de Tiago, livro de Hebreus, deixa marcado o Êxodo 17, Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Presta atenção, Deus está dizendo que esse tipo de coisa que aquele povo estava fazendo era tentar a Deus, né? Me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E é assim, irmãos, se nós não estamos dispostos a ouvir a Deus na sua palavra, um dia nós ouviremos a Deus na sua ira. E isso é duro. Se nós não confiarmos a Deus, de acordo com as promessas dEle, na sua palavra, irmãos, um dia Deus nos falará por meio da sua ira, e será terrível. Será terrível. E era exatamente isso que estava acontecendo. O povo agora ultrapassou os limites. Eles estavam dizendo: Deus, o Senhor é incompetente. Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. A ponto de Moisés perder a paciência com eles e clamar a Deus. Mas eu quero caminhar para o terceiro ponto agora desse texto, que é o ponto culminante e glorioso, irmãos. Moisés estava para ser apedrejado por causa da murmuração daquele povo, da incredulidade daquele povo. Mas Moisés não era suficiente para aplacar a ira de Deus contra aquele povo. Nós vemos aqui a partir do verso 5, respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos presbíteros de Israel. Aqui, anciãos, presbíteros, a mesma coisa. Isso mostra que a igreja sempre foi presbiteriana, né, irmãos? Desde a antiga aliança. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos presbíteros, dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Moisés não era suficiente para aplacar a ira de Deus contra aquele povo, irmãos. Então quem era? Se era o povo da aliança, se o próprio Deus havia tirado aquele povo da terra do Egito,
Quem é suficiente para aplacar a ira de Deus contra um povo desta forma? E a Escritura nos mostra o próprio Deus. O próprio Deus foi ferido por causa da incredulidade, por causa da murmuração daquele povo. Aquele povo só caminhou no deserto por mais 40 anos, debaixo de tanta incredulidade, irmãos, porque Deus foi ferido. Olha o que diz a Escritura: Moisés, toma do bordão que você feriu o rio. Que rio é esse? É o rio Nilo. O rio com que Moisés tocou nele e ele se transformou em sangue. O que Deus estava fazendo ali, irmãos, com as 10 pragas do Egito? Deus estava ferindo e matando os ídolos do Egito. Deus estava mostrando ao Egito e a todo o mundo que Ele é o único Deus verdadeiro. Então agora Ele pede a Moisés: Moisés, toma do seu bordão, o bordão que você feriu o Nilo, e fere a rocha. Mas quem estará sobre a rocha? Eu, o Senhor, estarei sobre ela. Então quando Deus diz a Moisés para ferir a rocha, Ele estava dizendo a Moisés: não, Moisés, você também vai permanecer vivo, mas quem será ferido sou eu, Moisés. Eu serei ferido para dar vida a este povo. Eu me colocarei no lugar desse povo para que eles continuem vivos, mas eu agora serei ferido pelo mesmo bordão usado para ferir os ídolos e os deuses do Egito. Esse bordão me ferirá também. E a partir daqui, irmãos, dessa história, nós vemos por toda a Escritura, Deus agora vai ser chamado de rocha minha, redentor meu. Reverendo Eloy leu aqui no início do culto, Salmo 28, Deus, rocha minha. Nós lemos em diversos outros textos da Escritura, por exemplo, Deuteronômio 32, 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, justo e reto. Em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 2, quando Ana, ela gera Samuel, ela explode num cântico de adoração a Deus. E em 1 Samuel, capítulo 2, verso 2, ela diz assim: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Em 2 Samuel capítulo 22, agora quem vai cantar que Deus é a rocha é Davi. E aqui esse texto também está no Salmo 18, verso 2, mas eu vou ler aqui 2 Samuel 22, versos 2 e 3. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Por quê, irmãos? Porque a rocha é ferida, a rocha é castigada, a rocha é tocada. Ele é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Nós poderíamos citar diversos outros textos, irmãos, mas eu vou citar mais um, Salmo 62, versos 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Por quê? Porque só Ele é a minha rocha, a minha salvação. Vejam, todas as vezes que a Escritura diz que Deus é a rocha, Deus é a salvação, Deus é a rocha, Deus é o libertador, Deus é a rocha, Deus é o salvador, Deus é a rocha, Deus é o redentor, porque aquele povo entendeu que era para eles terem morrido naquele lugar, porque eles tentaram a Deus, mas eles não morreram. E como que eles permaneceram vivos? Porque a rocha foi ferida no lugar deles. E aqui, irmãos, concluindo, nós vemos que aquele lugar tem um nome, Massá e Meribá, ou tentação e rebeldia. A história ficou marcada, o lugar ganhou este nome. E apesar desse lugar ter ganhado este nome, tentação,
rebelião. Na verdade, essa história é a história de um Deus misericordioso. Um Deus que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Essa rocha aqui, irmãos, ela representa Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. Deixa marcado o Êxodo. 1 Coríntios, no capítulo 10. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar dos sacramentos no deserto. Tem igreja, tem povo, tem palavra e tem sacramento. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, 1 Coríntios 10, verso 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, presta atenção, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus irmãos, essa pedra ferida, essa rocha que foi ferida, representa o Senhor Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Então nós aprendemos com esse texto maravilhoso, glorioso, irmãos, que muitas vezes nós seremos colocados debaixo de provação e provações duras na nossa vida. Não se enganem. O próprio Senhor Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes seremos colocados debaixo de prova, e a grande verdade é esta: na grande maioria das vezes, nós vamos falhar, nós vamos fracassar, mas nós podemos crer e confiar, irmãos, porque a rocha viva nunca falhou. Cristo, que é o segundo Adão, que é o segundo Israel, ele foi colocado num deserto, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele estava com muita fome e muita sede, Satanás vem até ele e diz: ora, tu não és o Filho de Deus? Transforme estas pedras em pães. Qual é a resposta do nosso Senhor, irmãos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, o segundo Israel, ele é tentado no deserto, ele é massacrado, mas ele vence, ele obedece, e ele perfeitamente conquista a salvação para o seu povo. Esse texto de Êxodo 17 é a história da igreja do seu Redentor, é a sua história, é a minha história, e a história do único grande vencedor, Cristo, o nosso Senhor, a rocha inabalável e eterna. Ele que foi ferido, irmãos, ele foi perfeitamente obediente ao Senhor, ele era inocente, mas Cristo então é ferido por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades. E esse mesmo Senhor Jesus, que é a nossa rocha, ele diz: olha, vinde a mim, vinde às águas, bebam dessa água que eu vou lhes dar, porque quem beber dessa água jamais terá sede. Nós seremos satisfeitos, assim como essa rocha, ela foi ferida no deserto, e ela alimentou uma multidão de aproximadamente 6 milhões de pessoas, não sei quantos mil animais. É assim o nosso Deus, irmãos. Mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da nossa falha, mesmo diante dos nossos erros e pecados, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele, além de nos perdoar, Ele supre as nossas necessidades. Então, se você está passando por um momento aí de provação, o que a Bíblia nos ensina? A perseverar, a crer na palavra, a confiar
Esse texto aqui não está nos incentivando a nos rebelarmos como aquele povo. Não é isso que o texto está ensinando. Porque o texto está evidenciando a glória, a misericórdia, o amor e a graça de Deus sobre um povo difícil e incrédulo como nós. Tá? Mas isso não quer dizer que nós temos que fazer como eles fizeram. Isso quer dizer, irmãos, que nós podemos confiar no nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, que é a nossa rocha inabalável, indestrutível. E lembrem-se, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós não chegamos lá ainda. Nós estamos peregrinando no deserto dessa vida e desse mundo. E vamos enfrentar, sim, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas aflições. Muitas vezes o próprio Deus vai nos colocar em lugares de escassez. Mas para que nós possamos, olhando para um lado, olhando para o outro, e não vendo nada do que nós podemos fazer, nós olhamos para os céus e possamos recorrer à salvação que vem exclusivamente do nosso Deus, a nossa rocha inabalável. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e que nós possamos, nesse tempo de peregrinação, olharmos sempre para a nossa rocha inabalável e indestrutível, o Senhor Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, aquele que foi rasgado por causa dos nossos pecados, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa maldade. Senhor, que nos momentos de dificuldade, ó Pai, nós possamos olhar para Cristo e oramos a oração que o Senhor nos ensinou: não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Vamos juntos louvar ao Senhor mais uma vez. Ouvimos a palavra sobre